Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Segundo o esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos de Verão, o futebol será mais uma vez disputado no maior evento multiesportivo do planeta, que em 2024 tem como sede a cidade de Paris. Aproveitando então a proximidade do evento, o Gol de Canela mostra para vocês as incríveis façanhas do Upton Park e do Gaunt, únicos times de futebol no mundo a, teoricamente, ganharem uma medalha de ouro olímpica. Confere só! Paris, em setembro de 1900. Durante a realização da segunda edição dos Jogos Olímpicos de Verão, a organização do evento resolveu introduzir alguns esportes que inicialmente não estavam na programação. E entre os escolhidos estava o futebol, que na época vivia uma enorme ascensão mundial. Por ser um dos poucos esportes coletivos no evento, a ideia foi fazer uma série de amistosos entre um selecionado francês e alguns adversários internacionais. Seria basicamente um evento de demonstração do esporte. Foram então convidados para esses amistosos equipes da Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e Suíça. Como na época ainda não era tão comum as nações terem suas próprias seleções de futebol, ficou acertado que cada um desses participantes seria representado por times ou entidades. A França, por exemplo, teve como representante a União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos. Já a Bélgica mandou para Paris um time formado por estudantes da Universidade de Bruxelas. E, por fim, a Grã-Bretanha escolheu como representante um time amador chamado Upton Park. Fundado em 1866, o Upton Park havia sido participante da primeira edição da FA Cup e já tinha uma trajetória cheia de conquistas regionais. No entanto, em 1900, o time estava fora de competições nacionais. Participava só de amistosos. Por isso, quando houve o convite para representar a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Paris, ele foi prontamente aceito. Após completar o seu elenco com alguns atletas de outras equipes amadoras, o Upton Park foi ao Velódromo de Vincennes no dia 20 de setembro para enfrentar o representante francês e, com uma equipe bem superior tecnicamente, venceu o jogo pelo placar de 4-0. Logo, apesar da vitória francesa sobre o time da Universidade de Bruxelas por 6-2 3 dias depois, os ingleses acabaram declarados pela organização o campeão dessa série de amistosos, justamente por terem vencido o time do país sede. E apesar de não ter havido na época uma premiação com medalhas, alguns anos depois, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu esse evento como a primeira tentativa de um torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Verão e deu à Grã-Bretanha uma medalha de ouro no quadro geral de premiação. A França recebeu prata e a Bélgica bronze. Dessa forma, oficialmente, o Upton Park se tornou o primeiro clube de futebol a conseguir essa conquista máxima nas Olimpíadas. Após passar os anos seguintes resistindo ao profissionalismo, o time deixou oficialmente de existir em 1911. Mas em 2017, após mais de 100 anos do desaparecimento, ele foi refundado para participar de algumas competições amadoras em Londres. O próximo e último caso do nosso vídeo aconteceu 4 anos depois, nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos. Também apenas por capricho da organização, mais uma vez o futebol foi introduzido como um evento de demonstração. Mas dessa vez sem a presença de muitos participantes internacionais. Contaria apenas com a presença de equipes dos Estados Unidos e do Canadá. O formato também foi alterado. Agora o torneio seria de pontos corridos, com todos os adversários se enfrentando. Ao todo, apenas 3 times confirmaram a participação: 2 instituições de ensino dos Estados Unidos, a Christian Brothers e a St. Rose, e o Gaunt, um time de futebol amador do Canadá. Esse time do Gaunt era na época um dos mais fortes do Canadá. Fundado no final do século XIX, vinha de conquistas consecutivas de algumas copas regionais e também somava um ótimo histórico em turnês internacionais. Com jogos realizados no complexo Francis Olympic Field entre os dias 16 e 23 de novembro de 1904, o Gaunt não tomou conhecimento dos adversários.
Venceu o Christian Brothers por 4-0 e o Sunrise por 7-0. Terminou então o triangular olímpico como o grande campeão. Da mesma forma que aconteceu 4 anos antes, o Gault não foi premiado com uma medalha de ouro, mas anos depois, o Canadá recebeu essa premiação no quadro geral. É até hoje a única medalha de ouro dos canadenses no futebol masculino. O time de futebol do Gault foi oficialmente dissolvido em 1910, mas ele segue citado até hoje no Hall da Fama do futebol canadense. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!